Olá, esse é o vídeo 1 do curso Pesquisa Operacional 3 do curso de Engenharia de Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos começar apresentando o uso inovador de variáveis binárias na formulação de modelos. Os livros-textos que serão considerados no decorrer desse curso são esses aqui: Pesquisa Operacional, do Tahá, o do Collin, o Arenales e outros autores, e o Hillier e Lieberman. São todos livros que vocês já estão acostumados a utilizar tanto em pesquisa operacional 1 quanto em pesquisa operacional 2. E vocês vão observar que não será possível utilizar apenas um único livro-texto, porque esses livros não abordam todos os conteúdos que serão considerados nesse curso. Então, só para a gente relembrar, o que é um modelo de otimização linear? Então, quando o modelo é linear, ele possui, então, essa característica de minimizar ou maximizar uma função objetivo, que é uma combinação linear de constantes por variáveis, ou seja, constitui uma função linear, sujeita a um conjunto de restrições, também todas lineares, e as variáveis de decisão são declaradas como maiores ou iguais a zero, ou seja, elas podem assumir qualquer valor positivo, zero, meio e assim por diante. Quando a gente coloca algum tipo de não linearidade ou na função objetivo, ou nas restrições, ou na função objetivo e restrições, obviamente exigindo pelo menos que essas funções sejam contínuas, a gente tem um problema de programação não linear, que é o que a gente chama de PNL. E vocês observaram no curso de Pesquisa Operacional 2 que a tratabilidade desse tipo de problema é um pouco mais difícil, porque não existe um único método que seja capaz de resolver todos esses tipos de problemas. A gente tem os principais problemas são relacionados, por exemplo, às questões de otimalidade. A gente resolve o problema sem ter a garantia se o problema, se a solução é um ótimo local ou um ótimo global. Já os modelos de otimização linear ou discretos, né, linear discreto ou linear inteiro, eles têm a mesma característica do problema linear inicial que a gente abordou no primeiro caso, só que além de declarar as variáveis não negativas, a gente também declara que essas variáveis são todas inteiras. Então, a gente tem, quando o problema tem essa estrutura, né? Função objetivo linear, restrições lineares, variáveis não negativas e inteiras, a gente tem então o que a gente chama de PLI, né? Um problema linear inteiro, ou um PLD, que é o caso discreto também. Eu prefiro chamar PLI como a maioria das referências aí na literatura especializada. Quando a gente mistura o problema linear e o inteiro, né, a gente tem o que a gente chama de PLM, né, problema linear misto. Além de a gente considerar a função objetivo linear, restrições lineares e as variáveis não negativas, a gente considera que algumas dessas variáveis sejam inteiras e alguma delas apenas não negativa, tá? Então, por exemplo, eu posso ter a maioria das variáveis inteiras, uma única variável que pode assumir qualquer valor. Então, esse problema passou a ser um problema linear misto, tá? E aí já lanço uma reflexão para vocês. O que vocês acham que é mais fácil de resolver? Um problema linear inteiro puro ou um problema linear inteiro misto, tá? Já vão refletindo aí sobre essa problemática que futuramente a gente vai voltar nesse ponto, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos discutir alguns truques, na verdade, né, que os autores aí chamam de uso inovador de variáveis binárias na formulação do modelo, porque eles vão utilizar algumas variáveis auxiliares, além daquelas variáveis de decisão usual do seu problema, a gente pode estar acrescentando algumas variáveis auxiliares no problema, de modo a facilitar a estrutura dessa modelagem. Então, a gente pode trazer de uma situação que não seria possível modelar esse problema para uma situação que nos permita considerar um modelo linear
inteiro, binário ou misto, e a gente consegue tratar esse tipo de problema. Tá? Então, a gente vai considerar aí problemas inteiros mistos aí na maioria das situações, tá bom? Podem ser binários puros também. Só para simplificar a nossa notação e a maneira de interpretação da solução desses problemas, a gente costuma, para simplificar, considerar as variáveis originais do nosso problema como sendo as variáveis x, xj, e as variáveis auxiliares como sendo as variáveis y, yi ou yj. Obviamente, o índice aqui não é relevante, tá bom? Por que isso, né? Em muitas situações é comum a gente se deparar com essas decisões. Eu devo ou não fazer determinado investimento, né? Devo ou não adquirir certa subsidiária, comprar ou não determinada matéria-prima, acrescentar ou não uma linha de produção, escolher ou não determinado local para fazer determinada instalação ou prestação de serviço, mantenho ou não determinada fábrica ou produção ou centro de distribuição, né? Entre outras situações. E existem escolhas também, né? Como vou escolher certa rota para um determinado container, para um determinado navio, para um determinado caminhão, certo tamanho de caminhão, certo determinado tamanho de container, em que hora que deve sair determinado voo, determinado transporte, que hora deve iniciar determinada produção, quando deveríamos iniciar a produção para atender diversos novos pedidos ou até mesmo a comercialização, e quando deveríamos fazer determinados de investimento de capital, entre outras situações, tá? Então, como vocês podem observar, existem muitas dessas situações práticas que a gente precisa trazer essa realidade para o problema, porque quando a gente coloca o problema simples demais e trata ele apenas como um problema linear, a solução nem sempre ela estará de acordo com aquilo que o planejador ou tomador de decisão precisa de fato na prática. Então, os autores chamam esses conceitos de utilização dessas variáveis binárias como sendo um uso inovador das variáveis binárias. Esse texto aparece tanto no livro do Hillier quanto no Tarra exatamente com essa nomenclatura, tá? O uso inovador das variáveis binárias na formulação de modelos, né? Eu separei aqui alguns casos que a gente vai abordar no início desse nosso curso, mas existem outros, obviamente, né? Por exemplo, aqui eu vou considerar casos de implicação sim ou não, variáveis que precisam ser mutuamente exclusivas, algumas decisões que são contingentes, quando fazer escolhas quando as variáveis de decisão são contínuas, restrições disjuntivas, ou isso ou então aquilo, quando uma restrição precisa estar ativada ou desativada, implicações do tipo se então, funções com N valores possíveis que não são funções contínuas, caso em que há custo fixo e custo variável envolvido, e a representação de valores discreto, porque às vezes você precisa que o seu conjunto de decisão faça parte de um conjunto discreto previamente definido e não apenas qualquer valor, tá? Então, a gente vai tratar alguns exemplos que vão trazer essas situações. E vocês vão observar que quando vocês aprenderem o uso dessas ferramentas, vocês vão observar que o universo de modelagem de vocês vai aumentar significativamente, tá? Então, vocês vão conseguir tratar aqui uma gama muito maior de problemáticas que vocês não conseguiam, por exemplo, modelar apenas lá com as ferramentas de PO1, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos considerar o caso sim ou não e o caso variáveis mutuamente exclusivas. E acho que junto também já as decisões contingentes. Então, vamos lá, né? O caso sim ou não, nós vamos utilizar muito aqui no decorrer do nosso curso, né? Às vezes você precisa tomar uma decisão cuja resposta é sim ou não. Então, nesse caso, você toma uma variável xj
definida, então, como sendo 1 se a variável for sim e 0 se essa variável for não. Então, obviamente que essa variável aqui, ela precisa ser declarada no seu modelo como sendo uma variável binária, tá? Então, existem várias formas de declarar essa variável como sendo binária. Você pode declará-la como sendo maior ou igual que 0 e inteira e menor ou igual que 1, por exemplo, é uma forma de declarar. Dependendo do solver aí, do software de otimização que você estiver utilizando, você vai declarar de um jeito ou de outro, tá? A gente vai ver aí no decorrer do curso algumas formas de representar isso aí, tá bom? Então, nesse primeiro exemplo, é um exemplo que está ali no capítulo 11 do livro do Hillier, tá? Para quem quiser dar uma olhada em uma leitura mais fluida ali, por favor, fiquem à vontade. Então, nesse exemplo, nós vamos considerar esse caso de sim ou não, tá? É um exemplo bem simples, mais assim para efeitos didáticos mesmo, mas nós vamos considerá-lo, tá bom? Então, essa empresa, a TUI Design Limitada, ela produz 3 tipos de peças. E esses 3 tipos de peças necessitam de tempos diferentes na linha de produção, na linha de montagem. Para que cada tipo de peça seja fabricado, existe um custo de preparação dessa fábrica ou dessa linha de produção, tá bom? Então, você vai ter que preparar a sua linha de montagem, então isso vai ter um custo. Esse custo pode ser apenas operacional, né? Ou de equipamentos mesmo, ou até mesmo um custo de mão de obra. Mas você vai ter que colocar pessoas ali para fazer esse preparo e pode ter esse custo, tá bom? Então, suponha que todas essas peças elas possam ser produzidas de uma única vez. Então, né, já que tem um custo de preparo, você vai lá, prepara a sua linha de montagem, produz todas as suas peças e depois você mexe na linha de montagem de novo, já que você tem custo para fazer essa preparação, né? E essa tabela que eu vou colocar aqui vai resumir, então, esses dados desse problema, né? Então, a gente vai considerar, na verdade, então, para esses 3 tipos de produto, né? Então, já que eles têm tempo diferente na montagem, eu vou considerar 2 processos, a montagem e a pintura, tá bom? Então, eu vou considerar ali que o tipo 1, ele precisa, por exemplo, 2 horas, eu vou considerar a unidade de medida do tempo em horas, então ela precisa, na montagem, 2 horas. O tipo 2 precisa 5 horas da montagem e o tipo 3, 2 horas e meia. Já para a pintura, o tipo 1 necessita 3 horas, o tipo 2, 2 horas e o tipo 3, 2 horas e meia. O lucro pelas peças do tipo 1 são de 40 por unidade, do tipo 2, 30 por unidade e do tipo 3, 25 por unidade. A preparação para fazer a produção do tipo 1 é 5.000, a preparação do tipo 2, 2.000 e a preparação para a produção da peça do tipo 3 é 5.000. Eu tenho apenas disponível para montagem 400 horas, um total de 400 horas. E para a pintura eu tenho um total de 800 horas, tá? Então, assim, ó, a princípio, quando você olha para esse problema, um problema linear, você precisa descobrir aí a quantidade a ser produzida do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3, para maximizar o lucro total, né? Mas eu vou querer aqui que essa produção seja inteira, tá bom? Então, eu não vou produzir meia peça do tipo 1, meia peça do tipo 2. Eu vou produzir ou 1, ou 2, ou 3 e assim por diante. Quantidades inteiras para que eu possa vender esses produtos, certo? Então, tudo bem, né? Então, sugiro que vocês pausem aí o vídeo rapidinho e modelem esse problema para maximizar esse lucro então, né? Então, vamos lá. Para vocês que já fizeram a modelagem desse problema, espero que vocês tenham definido a variável de decisão xi como sendo a quantidade a ser produzida do produto i para i igual... Deixa eu só fazer uma pequena correção aqui. Então, na verdade, o xi é a quantidade a ser produzida do produto i variando de 1, 2 até 3, porque temos 3 produtos, não 4, tá? Então, observem que essas variáveis aqui, elas precisam, então, serem declaradas inteiras, já que a gente quer uma produção
completa dessas peças, né? Como que vocês pensam em construir a nossa função objetivo? A nossa função objetivo, nesse caso, ela deve levar em consideração a receita menos o custo, né? Então, a gente tem ali um lucro, que é a nossa receita, mas ele tem um custo, e é o custo de preparo. Observem que a quantidade produzida ali, ela não impacta no custo de preparo. Se você produzir apenas uma única unidade do produto 1, você vai ter o mesmo custo do preparo para a produção do item do tipo 1, da mesma forma do item 2 e do item 3, tá? Então, como relacionar na nossa função que esse custo seja cobrado de forma conveniente? Porque se você fizer aquele custo, né? A gente tem aqui esse custo de preparo, né? Vou copiar essa tabela aqui. Deixa eu copiar essa tabela aqui, já jogar essa tabela aqui. Vou colocar assim como imagem, só para facilitar a nossa vida aqui. Então, observem que eu tenho ali eu preciso pagar 5.000 para preparar para a produção do tipo 1. Então, se eu faço uma unidade, 2, 10, 20, 100 ou 1.000 unidades do tipo 1, o custo de preparo é o mesmo. Então, observem que eu não posso utilizar a mesma variável xi, que é a quantidade, para levar para a função objetivo multiplicando por esse custo de preparo. Porque se eu multiplicar por uma unidade, beleza, mas se eu multiplicar por 2, 3, aí já vai me dar problema. Então, essa variável de decisão aqui, que é inteira, ela não pode ser utilizada para levar em consideração o custo da preparação, né? Porque ele independe da quantidade produzida, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é utilizar uma variável auxiliar, que eu vou chamar de yi, que vai ser 1 se xi é positivo e 0 se o xi é 0, tá? Então, observem que aqui eu tenho uma forma diferente de escrever essa variável. Olha, então eu coloquei xi igual a 1, se a resposta é sim, se tem produção para o item i, o item 1, tá? Então, portanto, x1 é positivo. E 0 se xi é igual a 0. Então, 0 se a resposta é não, eu não estou produzindo o item do tipo i, tá bom? Então, com essa variável auxiliar aqui, a gente vai conseguir levar isso para a nossa função objetivo de modo a cobrar uma única vez o custo de preparo, caso haja a produção do item do tipo I, tá? Né? Então, os valores de YI, eles dependem do valor de XI, né? Então, por ser dependente, então a gente fala que são variáveis contingentes. Então, já vou aproveitar para adiantar aqui aquele termo de variáveis contingentes. Então, o valor de YI, ele vai depender do valor de XI, né? Então, a gente escreveu aqui que o YI, ele é 1 se XI é 0, e ele é 0 se o XI, o YI é 1 se XI é maior que 0, e ele é 0 se o XI é igual a 0. Então, o YI depende do valor do XI, tá? Já o custo da preparação, ele não depende. Então, para escrever a nossa função objetivo, que é maximizar os lucros, portanto, dado por receita menos custo, a gente vai fazer, então, a nossa função objetivo como sendo, então, a soma do lucro, né? Então, o lucro vai ser o valor unitário multiplicado pela quantidade produzida de cada um dos produtos. Então, 40x1, 30x2 mais 25x3. E para o custo, a gente vai usar, então, menos 5.000y1, menos 2.000y2, menos 5.000y3. Então, observem que quando houver produção em x1 do tipo 1, então x1 vai ser positivo, o y1 vai assumir o valor 1 e, portanto, eu vou levar em consideração esse custo de 5.000. Se ele é 0, eu vou estar multiplicando por y1, que é 0, eu não vou estar considerando esse custo de preparo, tá? Da mesma forma, a gente faz análise para o produto do tipo 2 e do tipo 3. Então, essa função aqui, ela fica bem definida e atende essa relação
da independência de YI com relação ao valor da produção do produto XI, tá? Mas a gente precisa acertar isso nas restrições. Vamos ver como isso vai ser feito, tá? Bom, a gente já tem bem definida a função objetiva do nosso problema. Então, agora a gente precisa levar em consideração as restrições de capacidade do tempo total disponível que a gente tem, já levando em consideração o tempo necessário para montagem e pintura para cada um dos tipos de problema. Então, a gente pode colocar ali as restrições com relação à produção. Então, a gente tem aqui 2x1 mais 5x2 mais 2,5x3 menor ou igual a 400 horas disponíveis para montagem. E da mesma forma, a restrição do tempo disponível para a montagem, tá? Agora, a gente precisa declarar as nossas variáveis de decisão. Então, a gente não se esquece que o nosso xi, eles são inteiros, tá? Então, x1, x2 e x3 vão ser declarados todos inteiros. O y1, o y2 e o y3, eles vão ser declarados binários, porque eles precisam assumir valores 0 ou 1. Mas a gente precisa, para colocar a restrição de contingência, ou seja, entre as variáveis y e x1, y e xi, na verdade, a gente precisa acrescentar esse conjunto de 3 restrições aqui. Coloquei x1 menor ou igual a 600 y1, x2 menor ou igual a 600 y2 e x3 menor ou igual a 600 y3. Na verdade, esse 600 aqui, ele está utilizando uma restrição que vocês vão utilizar muito no decorrer desse curso, que é a restrição do M grande. O M é uma constante positiva muito grande. Então, na verdade, a gente escreveria x1 menor ou igual a MY1, x2 menor ou igual a MY3, da mesma forma a terceira restrição, onde esse M é um número muito grande. Mas aqui, pelas quantidades produtivas aqui, pelas quantidades disponíveis aqui de hora, a gente observa que os nossos xi, nem x1, nem x2, nem x3, eles não podem ser maiores, por exemplo, do que 600, porque já vai ultrapassar a capacidade produtiva, tá? Mas você poderia colocar esse M aqui, um número muito grande, mas vocês vão observar que quanto maior for esse número, maior se torna a sua região de busca, o espaço viável de soluções. Então, ele deve ser grande, mas não tão grande assim, o suficiente para atender às suas restrições. E a interpretação dessas restrições é interessante você entender, tá? Porque se você não coloca isso aqui, você não amarra aquela situação de que o y ele só pode ser 1 quando o xi é positivo. Então, observem aqui, ó, vamos fazer a interpretação. Se o y1 é o valor 0, né? Então, porque o y1 ele é binário, então ele vai assumir ou 0 ou vai assumir o valor 1. Então, se ele assumir o valor 0, o seu x1 ele fica menor ou igual que 0. Se o y2 for 0, o x2 é 0, e se o y3 for 0, o x3 também, obrigatoriamente, também tem que ser 0. Mas se o y1 é igual a 1, observem que você está colocando aqui a restrição de x1 menor ou igual a 600 vezes 1, ou seja, você está liberando o x1 para assumir qualquer valor de 0 até o limite superior, que é 600 unidades. E da mesma forma os demais, tá bom? Então, essas restrições aqui é exatamente para garantir aquela contingência. O y1 ele só vai ser 1 quando o x1 for positivo e assim também as demais variáveis, tá bom? Então, aqui foi a primeira novidade que vocês viram no processo de modelagem, tá? Então, não esqueçam aí de declarar que x e y são inteiras. Eu esqueci de colocar aqui no slide, já vou até colocar. Não esqueçam de declarar que as variáveis y e aqui nesse caso, elas são binárias, tá bom? Não esqueçam disso aí, eu não coloquei aqui, só comentei, certo?
E aí, eu não vou resolver aqui, porque o meu foco nesse exemplo era a modelagem, tá bom? Aqui eu vou colocar só um print da tela que eu utilizei no Excel. Aqui tem a solução de um lucro de 3.000 unidades produzindo, um lucro de 3.000 unidades monetárias, produzindo 200 unidades do produto do tipo 1, tá? Então, aqui eu coloquei as variáveis de decisão, XI, e aqui eu coloquei as variáveis auxiliares, o YI, se tem ou não a produção. Então, observem que o Y2 e o Y3 é zero, assim como o X2 e o X3 também são zero, tá? E levou a produção para apenas o produto do tipo 1, com 3.000 unidades monetárias de lucro, tá bom? Eu sugiro que vocês, para lembrarem aí, para quem não lembra como que usa o solver, que implementem esse exemplo, que é um exemplo bem simples, utilizando o solver. A novidade aqui é a forma de declarar a variável, tá? Então, lá quando vocês forem colocar as restrições, na escolha das restrições, escolham onde está as suas variáveis x1, x2 e x3 e marquem-as como inteira. E o y1, y2 e y3 as marquem como binária. No nosso encontro síncrono, eu vou mostrar esse exemplo para vocês, caso vocês não consigam terminar, tá bom? Aí a gente volta nele. O nosso segundo exemplo também considera as restrições de sim ou não, mas também vai considerar restrições, condições de independência. A gente vai colocar aqui a questão das variáveis contingentes, tá bom? Esse exemplo aqui também é um livro, é um exemplo que aparece no livro do Hillier. E a situação é a seguinte: determinada empresa, ela considera a possibilidade de expandir e construir uma fábrica em Los Angeles ou em São Francisco, ou quem sabe até em ambas as cidades. Ela também considera a possibilidade de construir um novo depósito, um centro de distribuição, um depósito, tá? Só que esse depósito é no máximo um depósito, tá? Só que a escolha do local desse depósito tem que estar associada com o local de escolha da fábrica, tá? Então, você só vai construir um depósito onde tiver fábrica, né? Porque senão não faz sentido. E aí, eu vou apresentar aqui para vocês o valor presente de cada uma dessas alternativas, nessa tabela aqui, tá bom? Então, eu vou considerar que eu vou colocar o valor presente, que é como se eu tivesse trazido o valor para a data de hoje, tá bom? Então, eu já tenho ali um valor presente líquido como se fosse o lucro, tá? Você pode pensar como se fosse um lucro hoje, certo? Então, você tem aqui para o valor presente líquido com relação a construir a fábrica em Los Angeles é 9 milhões em dólares e em São Francisco 5 milhões. Para a construção do depósito em Los Angeles, 6 milhões e para construção do depósito em São Francisco, 4 milhões. E é necessário aí para a instalação dessas fábricas e desses depósitos, respectivamente, 6, 3, 5 e 2 milhões. A empresa só tem disponível o capital de 10 milhões, então ela não conseguiria construir todas as fábricas e todos os depósitos, né? E então a gente precisa decidir se eu vou construir a fábrica, ela quer construir uma fábrica ou em Los Angeles ou em São Francisco. E se vou construir ou não o depósito. E se sim eu construir um depósito, esse depósito tem que ser na cidade onde houve a construção da fábrica, tá bom? Então, essa é a nossa situação. Eu vou considerar as variáveis de decisão x1, x2, x3 e x4. Então, como a gente precisa responder se vai ou não construir essas facilidades, no caso a fábrica e o depósito, a gente já, obviamente, enxerga aí que precisamos utilizar as variáveis binárias, que respondem sim ou não, tá bom? E o nosso objetivo, então, é encontrar essa combinação de alternativas de modo a maximizar o valor presente líquido.
Claro que o exemplo é simples e a gente já consegue enxergar a resposta desse problema, que é construir fábrica em ambas as cidades e nenhum novo depósito, por exemplo, né? E aí, isso no caso de construir no máximo um novo depósito, né? Se eu exigisse que tivesse a construção de pelo menos um depósito, essa resposta, obviamente, já iria ser modificada. E aí a gente, então, vai utilizar um problema inteiro binário. Nesse caso aqui, o problema vai ser inteiro binário puro, porque a gente só tem variáveis de decisão do tipo sim ou não, né? Ao passo que no exemplo anterior, o nosso modelo, ele era inteiro misto, ele tinha variáveis inteiras e binárias. Não, inteiro misto não, porque inteiro misto considera não negativo, tá? Então, eu vou colocar lá inteiro e aqui binário, tá? Porque lá tinha inteiro e aqui só trata binário, melhor assim. Então, vamos considerar as variáveis de decisão xj, 1 se a decisão j for um sim e 0 se a decisão j for um não, para j de 1 a 4, onde 1 é construir fábrica em Los Angeles e 2 em São Francisco, 3 construir depósito em Los Angeles e 4 construir depósito em São Francisco, tá? Então, a gente vai escrever a nossa função objetivo, maximizar o valor presente líquido, então, apenas a multiplicação de xi pelo valor presente líquido lá que aparecia na nossa tabela, tá? Mas observem que se o investimento for feito para construir determinada instalação, de modo que a variável de decisão decorrente tenha o valor igual a 1, ou seja, a resposta é um sim, né? Então, o valor presente líquido estimado, basta multiplicar, então, o valor presente líquido e a variável de decisão, né? Ou seja, quando a resposta é sim, é 1, então eu tenho o valor presente líquido considerado. Quando a resposta é não, é 0, então eu vou multiplicar por 0 o valor presente líquido considerado. Ou seja, a minha função objetivo basta multiplicar os xi pelos respectivos VLIs lá, os valores presentes líquidos, tá bom? Então, bem fácil aqui, nesse caso, a nossa função objetivo, que é linear. Aí a gente tem as restrições de limite de capital investido, porque ele tem no máximo 10 mil para investir, então ele não consegue investir tudo. Então a gente vai colocar lá o capital necessário multiplicado pelas variáveis de decisão, não podem ultrapassar os 10 milhões, tá? Eu vou colocar aqui 10 em unidades de milhões, não posso esquecer depois no final. Então, como representar aquela condição das variáveis x3 e x4 serem mutuamente exclusivas? Por que mutuamente exclusivas? Nesse caso, a empresa ela não quer mais que um depósito, ela quer no máximo um depósito, tá? Então, se o x3 for 1, o x4 deve ser 0. Se o x4 for 1, o x3 deve ser 0. Então, como falar isso para o meu modelo? Como essas variáveis são binárias, isso fica, na verdade, bem simples de ser colocado no modelo. Por quê? Porque quando você tem variáveis binárias, ou ela assume apenas o valor 0, ou apenas o valor 1. Então, se você soma essas duas variáveis, elas vão assumir ou ambas os valores 0, quando elas assumem todas os valores 0, ou ambas o valor 2, ou o valor 1, no caso de uma ou outra se anular, tá? Então, essa situação é o que a gente chama, então, de variáveis mutuamente exclusivas, tá bom? Então, não se esqueçam que são variáveis mutuamente exclusivas. Elas não podem ser sim ao mesmo tempo, apenas uma delas retorna o valor sim. Então, o que a gente vai fazer é acrescentar a restrição que a soma dessas variáveis mutuamente exclusivas deve ser menor ou igual a 1. Por quê? Porque você vai ter que vai ser uma delas apenas assumindo o valor 1, né? Se ambas assumirem o valor 1, já vai dar 2 e não satisfaz essa restrição. Então, essa aqui é uma maneira bem legal de você assegurar que as variáveis sejam mutuamente exclusivas, fazendo a soma delas menor ou igual que 1. Aqui eu coloquei 2, mas obviamente eu poderia ter um número finito de variáveis mutuamente exclusivas. Então, eu colocaria a soma delas, todas menor ou igual a 1, e aí o modelo escolheria exatamente aquela que fosse a melhor opção, tá bom?
Bom, então a gente já construiu a função objetivo, já tratou a restrição de contingência da construção do depósito. Agora falta aquela questão da dependência entre ter fábrica, ter depósito apenas onde ter fábrica. Então, novamente, a gente tem ali a decisão de uma variável dependendo do valor da decisão da outra variável. Ou seja, a variável x3 e a variável x4, elas dependem da decisão 1 e 2, ou seja, a x3 depende do x1 e a x4 depende do x2, né? Então, eu só posso ter fábrica, depósito, se eu tenho fábrica, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? No caso da decisão 3, produzir o depósito na primeira cidade, é necessário que o x3 seja 0 se o x1 for 0, tá? Então, se não tem fábrica, não tem depósito. Ou seja, matematicamente, eu posso escrever que se x1 é igual a 0, então o x3 é igual a 0. Né? Então, matematicamente é isso aqui. Mas o meu modelo, ele não enxerga essa relação do jeito que está aqui. Então, eu preciso colocar isso em formato de restrições de menor igual, maior igual ou de igualdade. Então, como que a gente pode escrever isso aqui, tá? Então, a gente vai, na verdade, né, essa limitação do x3, né, o x3 vai ser 0 quando o x1 é 0. Então, na verdade, a gente vai colocar assim, ó, o x3, por ele depender do valor de x1, ele vai ser sempre menor ou igual a x1. Então, interpretem que, como eles são 0 ou 1, se o x1 é 0, o x3 é menor que ele, então ele só pode ser 0. Se o x1 é 1, o x3, ele pode ser, sendo então ele menor ou igual a 1, então ele pode ser 0 ou 1. Ou seja, então eu vou ou não construir o meu depósito na cidade que tem a fábrica. Se o modelo achar que é interessante, ele vai colocar sim como resposta. Se ele achar que não é interessante, ele vai colocar não como resposta. Obviamente que o modelo vai dar a melhor decisão que otimiza a sua função objetivo. Da mesma forma, a gente faz essa análise para a variável x4 com relação à segunda cidade, né? Então, eu só vou construir depósito na segunda cidade se tem fábrica lá. Então, eu vou colocar também que x4 é menor ou igual a x2. Sendo o x2 0, o x4 é 0. E sendo o x2 1, o x4 assume ou 0 ou 1. E o modelo te identifica a melhor possibilidade, tá? Então, juntando todas essas informações, o nosso PLI, nesse caso, fica dessa forma. Então, a gente tem a maximização dessa função objetivo, sujeito às restrições. Então, observem que a gente tem apenas uma restrição do limite de investimento. Depois, a gente tem a restrição de mutuamente exclusividade ali da variável x3 e x4. Apenas uma delas vai assumir o valor 1. Ou ambas podem assumir 0, né? Porque eu estou colocando menor ou igual que 1 aqui. Então, observem que com essa restrição a gente garante que haja no máximo um depósito. E a x3 menor ou igual a x1, para garantir que só tenha depósito na cidade 1 se houver fábrica e que só tenha depósito na cidade 2 se houver fábrica. Então, aqui eu posso declarar que o x1, x2, x3 e x4 são binários da seguinte forma, né? Tenho comentado lá no início do vídeo, que o xj é menor ou igual que 1, maior ou igual que 0 e inteira para j de 1, 2, 3 ou 4. Essa aqui é uma forma de escrever, mas não é a mais inteligente, porque você precisa, na verdade, de 3 conjuntos de restrições por variável para garantir uma única informação ali, tá bom? Então, outra maneira de escrever esse problema aqui é escrever já diretamente binária. Tem softwares que já deixam você escrever dessa forma, né? Então, vocês vão observar que tanto no Lingo quanto no Solver, vocês já vão conseguir declarar essas variáveis como sendo diretamente binárias, tá bom? Depois, no próximo encontro, a gente vai relembrar como que declara
binário e inteiro no Lingo, né? Eu sugiro que vocês resolvam no Lingo esse exemplo, né? Já para ir lembrando como que declara, já que o primeiro eu sugeri no Solver, então tentem fazer esse no Lingo. Então, já lembrando que no Lingo a gente usa @gin e @bin para inteiro e binário, tá? Então, o modelo aqui no Lingo, ele ficou dessa forma. Eu utilizei aqui a linguagem rudimentar, ou seja, eu escrevi... deixa eu só pegar aqui, para ficar fácil da gente enxergar isso. Vou colar isso aqui. Opa! O que eu fiz? Apertei um end aqui sem querer. Eu queria colar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Só pra gente enxergar como que escreveu. Vamos ver se eu consigo colocar isso aqui como figura. Que aí eu consigo aumentar os tamanhos. Vou colocar assim, assim acho que já dá pra enxergar. Eu trago essa aqui embaixo. Essa aqui. Ele desconfigurou um pouquinho, mas dá pra gente ter ideia, tá? Então, observem que eu coloquei aqui maximizar a nossa função objetivo, sujeito às restrições, eu simplesmente copiei ali como elas estavam escritas aqui. Observem que eu deixei aqui as variáveis todas do lado esquerdo e os termos independentes do lado direito, tá? E como a gente está utilizando aqui as variáveis binárias, então eu já declarei as variáveis binárias. Então, eu declarei @bin, um comando reservado no Lingo, para ele entender que as variáveis x1, x2, x3, x4 são, então, não negativas, tá bom? Já adianto para vocês que no decorrer desse curso, vocês vão aprender a implementar no Lingo em AMPL, isso vai facilitar bastante. Esse primeiro exemplo eu fiz em rudimentar, como eu comentei, mas depois o nosso foco vai ser aprender o AMPL também. Hoje o meu foco era mais aprender a modelagem, tá bom? E aí, a solução desse problema aqui é z igual a 14 com x1 e x2 igual a 1, ou seja, ele vai construir duas fábricas e nenhum depósito. Observem que a gente colocou aqui a restrição de menor ou igual a 1, porque era no máximo um depósito. Então, eu vou mostrar para vocês como que é importante essas interpretações aqui de colocar os sinais convenientes na restrição. Por exemplo, se eu trocar esse sinal de menor ou igual aqui por estritamente menor ou por igual, isso altera o resultado. Então, por exemplo, se eu colocar x3 mais x4 igual a 1, então eu estou falando assim, olha, eu quero que faça exatamente um depósito. Então, observem que a solução alterou, ela diminuiu o valor presente lucro, obviamente, e ela fez então a fábrica na cidade 2 e o depósito na cidade 2 com z igual a 9, ao passo que na solução anterior ele colocou fábrica na cidade 1 e fábrica na cidade 2 com z igual a 14. Então, prestem bastante atenção na interpretação dessa modelagem, porque ela altera consideravelmente a solução do seu modelo, do seu problema, tá bom? E aí você precisa ver o que de fato você precisa atender na prática, tá bom? Mesmo que a função objetivo venha a ser de pior qualidade, por exemplo, como esse caso aqui aconteceu, mas para os seus negócios seja interessante isso. Olha, eu tenho que ter um depósito, porque senão eu não tenho onde guardar a minha produção, tá? Então, cuidem aí para a sensibilidade do modelo no processo que você vai escolher como representar as equações e inequações ali com relação à sua realidade, tá bom? Então, como eu comentei, era um modelo bem simples, né? Um tamanho bem reduzido, um exemplo típico aí que vai acontecer de sim ou não, que envolvem aí variáveis mutuamente exclusivas e também relações de contingência, né? Então, a gente abordou aqui nesse exemplo, nesse segundo exemplo, na verdade, essas três situações, tá? Então, na verdade, o modelo era mais para abordar essas situações, né? E o que a gente observou é que cada grupo requer uma restrição de que a soma das variáveis seja menor ou igual que 1 ou igual que 1, dependendo da situação, tá? E se exatamente uma deve ser sim, então igual a 1, e se pelo menos uma ser sim, menor ou igual que 1, como eu observei nesse último modelo aí,
isso faz diferença, né? Então, essas decisões, sim ou não, são decisões, quando elas são contingentes, você precisa tratar essas restrições, né? E só para deixar registrado, eu fiquei falando restrições contingentes, mas não deixei escrito, tá? Então, só para deixar registrado, uma decisão, ela é dita contingente em relação a uma outra decisão, se o sim dessa variável vai ser sim somente se a outra também tem um sim, tá bom? Então, isso é ser variável contingente. E a forma de representar é bem simples, a gente vai sempre colocar, então, que a variável contingente é sempre menor ou igual a outra variável. Então, a gente tem a variável, digamos, mandatória e a dependente, tá? Então, a dependente vai ser sempre menor ou igual que a mandatória, porque aí o resultado dela depende do resultado da outra. E aí a gente resolve a situação, traz uma situação da realidade, que tem esse comportamento, para o entendimento matemático, que é uma restrição linear. E aí o seu modelo fica tranquilo, né? Nós vamos considerar alguns softwares aqui de otimização. A maioria deles vocês já estão acostumados, né? O Solver do Excel, o Lingo, na versão Lindo, que só muda um pouquinho a parte de como escrever. O Lindo não usa ponto e vírgula e o sinal de igual ali na função objetivo e não tem ponto e vírgula depois das restrições. Mas os comandos basicamente são os mesmos. A novidade aqui vai ser o AMPL no Gurobi. Se der tempo, a gente faz alguma coisa no Cplex também, da IBM, tá? É um software bem interessante, bastante robusto e que tem interface para outras linguagens de implementação. Você consegue aí fazer isso de forma algorítmica e iterativa, tá bom? A maioria desses softwares aqui, eles conseguem tratar problemas inteiros, problemas binários e mistos, embora vocês vão observar que as versões acadêmicas que a gente considera, vai trazer dificuldades com relação à quantidade de variáveis. E aí, quando a gente tratar problemas combinatórios, vocês vão observar também que todos esses pacotes aqui vão ter o mesmo problema, que é a quantidade de variáveis e a quantidade de restrições ao tratar problemas inteiros, tá? E aí a gente parte para os métodos aproximados, que são as heurísticas e meta-heurísticas, que é a segunda metade desse nosso curso, mas são ferramentas, assim, de solução muito interessantes e muito utilizadas em problemas de otimização, tá bom? Então, para a próxima aula, a gente vê mais algumas situações desses outros casos. Agradeço a vocês terem chegado até aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.